No vídeo de hoje, como de praxe aos domingos, eu trago para vocês o calendário econômico completo para a semana que se inicia amanhã, segunda-feira, e eu já posso adiantar para vocês que muito provavelmente o fim da grande lateralização que a gente tem visto no mercado dos criptoativos pode ser que chegue a seu fim, até porque temos inúmeros dados dentro do calendário que poderão trazer oscilações aos principais mercados, dados de inflação, atas da última reunião do FOMC, dentre outras coisas também que poderão trazer aí grandes movimentações. Tudo isso vem logo após a vinheta, fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que, se possível, deixe o seu like nesse vídeo logo após o final, porque ajuda demais na propagação do nosso conteúdo. E claro, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. Antes de entrarmos um pouquinho no calendário dessa semana, como também comentar o mercado de opções com criptoativos, assunto no qual eu abordo em todos os meus vídeos aqui no canal, falaremos um pouquinho sobre o que aconteceu nessa última sexta-feira, fazendo uma breve recapitulação dos mercados com a divulgação do payroll, um dos principais dados relacionados ao mercado de trabalho norte-americano, até porque tem sido um dos grandes pilares que sustentou aí esses momentos recentes da economia por lá e deu margem ao Fed, Banco Central, a tomar as grandes medidas de juros que tomou tanto em 2022, tanto no início de 2023. Os últimos dados que vinham sendo reportados de uma forma bem acima das expectativas, demonstrando um mercado de trabalho muito aquecido, um aquecimento muito forte. Já dessa vez, as expectativas também eram altas, mas a divulgação, no entanto, ficou um pouquinho a desejar. Por mais que o mercado tenha digerido a informação como um dado que veio dentro das expectativas, até porque de fato veio, é um dado que destoou bastante dos últimos que foram divulgados, até porque deu para se notar um certo enfraquecimento desse setor. Como eu comentava com vocês na semana passada, tanto na terça, tanto na quinta-feira, com divulgações de ADP, né, que é como se fosse a prévia do payroll, e outros dados relacionados ao mercado de trabalho, como por exemplo pedidos iniciais por seguro-desemprego, eles já apontavam para a gente um possível enfraquecimento desse setor da economia norte-americana, e de fato isso aconteceu. Trazendo a informação para vocês, salário médio por hora, um dado muito relevante, costuma ser levado em consideração pelo Fed, também ficou dentro das expectativas, um pouquinho abaixo para ser sincero, projeção de 4,3, veio em 4,2, relatório de emprego, o payroll não agrícola, projeção em 239, ficou em 236. Como vocês podem notar, bem próximo daquilo que já se esperava, mas em comparação com os anteriores, demonstrou aí uma certa queda. Mesma coisa o relatório de emprego privado também, o payroll abaixo também das expectativas, bem abaixo também se comparado com o último dado divulgado no mês de março. Já a taxa de desemprego ficou abaixo das expectativas em um tom positivo, se antes era 3,6, agora veio em 3,5. Trouxe essa matéria para comentar com vocês rapidamente. Como vocês viram, os Estados Unidos adicionou 236 mil empregos em março, praticamente dentro daquilo que se esperava, e isso foi de certa forma digerido pelos mercados, por mais que não totalmente, até porque a sexta-feira passada foi feriado, então vai ser bem interessante saber como vai ser a abertura dos mercados nessa segunda, com essas informações que foram divulgadas mesmo durante o feriado. A gente já tem aqui no primeiro momento solidez nos empregos norte-americanos, mantém o Fed no caminho de alta de juros já na reunião de maio, ou seja, esse dado que demonstrou uma certa solidez, que ficou mais ou menos dentro daquilo que se esperava dele, né, os dados de mercado de trabalho, deixam uma certa margem para o Fed continuar tomando as suas medidas necessárias para trazer a sonhada inflação norte-americana de volta aos 2% anual. Eu acredito que seja bem difícil que isso seja de fato concretizado em algum momento próximo, mas eles seguem com esse objetivo, tomando medidas para tal. Então, muito provavelmente a gente vai ver aí um aumento de juros já no mês de maio. É claro que possam surgir oscilações, né, e dúvidas, o que pode mudar essa decisão. Até lá, falta bastante tempo, muitos dados econômicos que inclusive serão divulgados nessa semana e eu vou comentar com vocês, podem aí trazer mudanças nessas probabilidades. No entanto, no momento atual, a maior probabilidade é que a gente venha a ver sim mais um aperto em 25 pontos, levando a sua taxa de juros em 5,25, intervalo de 5% e 5,25 nos Estados Unidos. Como eu falava com vocês, a semana que se passou, uma semana com poucas movimentações, a gente falava que os principais dias que poderiam trazer oscilações eram na quinta e na sexta-feira. Sexta-feira foi feriado, a gente não viu uma grande oscilação no mercado cripto, ou seja, ele não destoou muito assim, e então não tivemos grandes oscilações de preço. No entanto, para essa
semana que se inicia amanhã, acredito que a história pode ser diferente. Por mais que seja feriado na Europa, a gente vai ter a abertura dos mercados nos Estados Unidos depois de um feriado nessa última sexta. E também teremos dados importantes na China, segunda principal potência econômica do mundo, terá dados de inflação sendo divulgado na noite dessa segunda. É válido a gente sempre lembrar também que depois do grande período de blackout, passando a reunião também de políticas monetárias nos Estados Unidos, a reunião do FOMC, os membros do comitê novamente podem dar discursos e falar o que eles antes não poderiam porque estavam num período de blackout. Agora podem, então nessa semana teremos inúmeros discursos, como por exemplo, discursos do Williams na segunda-feira, na terça do Kashkari e na quarta, na quinta e na sexta o mesmo também deve ocorrer e geralmente quando eles falam o mercado interpreta algumas coisas e traz oscilações. Portanto, além desses discursos na terça-feira, temos apenas vendas do varejo lá na zona do euro. Já na quarta-feira é um grande dia, nós temos muitos dados econômicos, como por exemplo o IPC norte-americano, trazendo para a gente dados sobre a inflação nos Estados Unidos, um dado que tem sido acompanhado muito de perto por lá, como vocês sabem, é o principal foco do Banco Central norte-americano baixar a sua inflação. Vai ser bem legal saber como ficou isso durante o mês de março. Vale lembrar que esse dado é sempre divulgado no mês posterior. Se estamos em abril, a informação é sobre como as coisas funcionaram durante o mês de março. Além disso, temos também atas da reunião do FOMC, a última reunião que foi no mês de fevereiro, que a gente viu um aumento de 25 pontos. Agora a gente vai saber o que foi falado nessa última reunião, se os membros entraram em consenso, se podem ter deixado pistas, inclusive para o futuro próximo. Então é sempre bacana saber como é a divulgação desse documento. Na quinta-feira temos dados de exportações e importações na China, além de PIB na Europa, no Reino Unido, temos dados de inflação também na Alemanha, relatório mensal da OPEP, muitas coisas acontecendo, além também de dados de inflação nos Estados Unidos. Na quarta nós vimos o IPC sendo divulgado, que é inclusive o índice de preços a consumidor. Na quinta nós teremos o IPP, o índice de preços ao produtor. E aquele famoso dado que é divulgado todas as quintas-feiras, que vocês já sabem, pedidos iniciais por seguro-desemprego, que inclusive veio acima das expectativas no dado mais recente. Vai ser bem bacana saber se isso de fato vai continuar e a gente vai ficar acima da linha de 200 mil pedidos. E fechando pra gente a semana, sexta-feira por si só já costuma ser um dia de bastante volatilidade. Nessa última não vimos tanto por ter sido feriado, mas nessa agora teremos dados importantes também sendo divulgados, núcleos de vendas no varejo, preços de bens importados e exportados, discursos de membros ligados ao FOMC, como o Waller que vai falar, vendas do varejo, estoques das empresas, produção industrial, dentre outros também. No entanto, sendo bem sincero com vocês, acredito que o principal dia dessa semana será a quarta-feira, ou seja, eu sim chamaria de uma possível super quarta mediante a dados de inflação, como também a ata da última reunião do FOMC. Dito isso, família, chegamos à última parte do nosso vídeo, quando eu sempre comento um pouquinho sobre o mercado de opções. Conforme eu falava ao clube de membros de forma exclusiva nesse último sábado, falava sobre possíveis operações para essa semana. Como todos nós sabemos, a enorme lateralização dentro do mercado cripto acaba tirando eventuais possibilidades de operações dentro do mercado de opções, pelo menos da forma que eu gosto mais de operar, que é uma forma vendida, Você busca um prêmio ali, faz a contraparte com o comprador de put ou de call e você fica vendido naquela operação. Eu particularmente, entendendo que o período de lateralização pode acabar durante essa semana mediante a uma super semana de diversos dados econômicos que pode trazer oscilação aos mercados e principalmente depois de um longo período de oscilação, geralmente a gente costuma ver uma definição dos mercados. Eu não me sinto confortável de operar vendido nem para baixo nem para cima no mercado, ou seja, não estou confortável nem em vender put nem em vender call para essa semana. Dependendo de como a gente abrir a semana na segunda e na terça-feira, caso a gente veja uma grande oscilação, aí sim a gente vai estudar aqui possíveis oportunidades e possibilidades para a semana e eu trago para vocês no meu próximo vídeo nessa próxima terça-feira. Sobre as operações da semana passada, todas elas aí embolsamos um lucro no nosso bolso, já colocamos mais bitcoins aqui para nossa carteira. Na última semana fizemos algo em torno de 260, mais ou menos uns $300, utilizando somente o que temos aqui como
margem para as nossas operações. Se você não entende muito bem como realizar tudo isso, temos aqui embaixo tutoriais dentro do nosso canal de forma gratuita e você pode clicar logo aqui embaixo na descrição do vídeo e criar a sua conta na Deribit para começar as suas operações dentro do mercado de opções com criptoativos. Portanto, recapitulando com vocês, não me sinto confortável de operar nesse momento, não estou caçando trades, vi inclusive alguns especialistas falando que nesse momento o melhor realmente é não se fazer nada e entender, né, para onde estaremos navegando nos próximos dias, principalmente durante essa semana, se será para cima ou se será para baixo. Podemos inclusive retomar ao patamar de 25 mil dólares ou até mesmo quebrar e voltar aos 31. Eu estou ansioso para saber o que poderá ser feito aí nos próximos dias e por isso vou ficar apenas observando. Dito isso, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Agradeço a você que ficou comigo até o final. Se possível, aquele likezão, um comentário show aí, que vocês já sabem como funciona, e eu vejo vocês numa próxima.